No vídeo anterior, falamos um pouco sobre o processo de execução das linguagens estáticas e dinâmicas e também alguns conceitos básicos de programação. Vamos falar agora sobre os tipos de dados. Todas as linguagens possuem tipos de dados. Eles servem para dizer ao computador quanto de memória precisam alocar para determinado código ser executado. Nas linguagens compiladas, ditas como fortemente tipadas, os tipos de dados são resolvidos em tempo de compilação, ou seja, quando o código estiver sendo compilado, essa validação será feita. Vale salientar que existem editores de código que auxiliam nesse processo, realizando essas validações em tempo de codificação e que comumente chamamos de IDE, ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Alguns tipos de dados vocês podem observar nesses slides e a quantidade de memória que cada um reserva dentro do sistema. Tá? Por exemplo, um inteiro subdividido em byte, short, int e long ocupa, respectivamente, 8, 16, 32 e 64 bits. Nas linguagens dinâmicas, tidas como fracamente tipadas, o tipo é resolvido durante a execução do código e pode ser alterado também durante a sua execução. Em JavaScript, podemos classificar os tipos de dados em 3 categorias. Dados primários, compostos por number, string e boolean. Dados compostos, classificamos como object e array. E os dados especiais no undefined. Veremos exemplos um pouco mais à frente do vídeo. Alguns detalhes importantes. Em JavaScript, não existe o tipo inteiro, e isso confunde muito quem está iniciando. Por exemplo, a divisão entre dois números inteiros produz um número real em JavaScript. Quem já teve algum contato com programação, quando vai fazer uma divisão com dois números inteiros, espera que o quociente seja um número inteiro. Por exemplo, 10 dividido por 4, em uma linguagem como C#, retornaria 2 no quociente. Em JavaScript, isso não acontece. 10 dividido por 4 em JavaScript vai dar 2,5 direto. Tá? Ele sempre vai calcular como ponto flutuante, nunca vai calcular como inteiro. E isso gera bastante confusão com quem está iniciando. Mas não se preocupe que nós vamos trabalhar muito bem esses detalhes do JavaScript. E também não existe o tipo char. O char dentro do JavaScript é uma string com um caractere só. Agora vou mostrar alguns exemplos de como você declara uma variável. O operador de atribuição, a diferença entre declarar e atribuir um valor e a utilização do objeto console, que é nativo do JavaScript. Não se preocupe, pois todos os tipos mostrados aqui serão explicados nos próximos vídeos. Então, no slide podemos ver uma variável chamada número e ela recebe o valor 10. Em seguida, uma outra variável chamada outro número que recebe o valor 10.25. Então, vocês podem observar alguns tipos de dados, como eu mencionei, o number, o string, o boolean, a forma como você declararia e atribuiria um valor a essas variáveis. Agora aqui os tipos de dados compostos, o array, como você declara um array, a utilização do objeto console, nativo do JavaScript, console.log, eu vou explicar melhor isso quando eu for para a parte prática, ainda nesse vídeo, e como eu acesso cada item desse array. Mais para frente eu vou explicar o que é o array. Estou colocando aqui só de uma forma que vocês tenham já um overview do que é o array, e como você declara um array. Palavras reservadas. Quando dizemos palavra-chave ou palavra reservada em programação, significa que não podemos utilizá-las como nome de variável. Eu não poderia escrever var, por exemplo. Essa é uma lista das palavras reservadas, ou seja, vocês não podem usar nenhuma dessas palavras para dar nome às variáveis dos seus códigos. E essas são as palavras reservadas do ECMAScript 6, que é a nova versão do JavaScript. Por enquanto, nós vamos focar só no ECMAScript 5 aqui no curso, mas à frente nós começaremos a abordar o ECMAScript 6, que tem diversas funcionalidades interessantes, muitos problemas que a linguagem tem foram resolvidos, então vai ser bem legal
quando a gente chegar no ECMAScript 6. Mas por hora, vamos focar no ECMAScript 5. JavaScript Style Guides and Code Conventions. Existem alguns padrões e regras para você escrever código, e isso está em todas as linguagens de programação. Em relação às convenções de código, nós podemos listar regras para nomeação e declaração de variáveis e funções, falaremos dela em outro vídeo, regras para uso de espaço em branco, indentação e comentários. Essa é a parte para facilitar a leitura do código, princípios e práticas de programação, que veremos em outros vídeos com mais detalhes. E para nome de variáveis, que é o que vamos trabalhar agora, temos as seguintes regras. Um nome só pode conter letras, números e sublinhados, não pode começar com números, não pode conter espaço entre o nome, já que o nome da variável pode agrupar diversas palavras e eu vou te explicar isso mais à frente. Não pode ser igual a nenhuma palavra reservada daquela lista que eu mostrei anteriormente. Existem alguns padrões para a escrita das variáveis e o mais recomendado é o Camel Case, mais especificamente o Lower Camel Case, onde a primeira letra da primeira palavra fica minúscula e as demais palavras ficam com a primeira letra em maiúscula. E essa convenção é usada para nomes de variáveis e funções. Claro, isso não lhe impede de escrever da forma como achar melhor, mas tenha em mente que seu código será lido por outras pessoas e a adoção de um padrão de escrita facilita a leitura. Olhe o exemplo abaixo, usando o padrão, uma usando o padrão e a outra não usando o padrão. Qual que ficou mais fácil de ler? Na minha visão, eu acredito que na grande maioria, a segunda opção, que é a que utiliza o Lower Camel Case, é muito mais fácil de ler. Você bate o olho, consegue identificar onde começa cada palavra, e isso facilita bastante na leitura. Não mencionei nos vídeos anteriores, mas também usaremos o editor online JSBean, que é bem parecido com o JS Fiddler, mas eu prefiro o JSBean quando eu só quero escrever código JavaScript e ver seu resultado no console do browser. Utilizaremos a estrutura condicional if-else, mas não precisa se preocupar com ela ainda, porque ela será explicada melhor em outro vídeo. Agora nós vamos praticar um pouquinho, utilizando o JSBean. Para iniciar a nossa parte prática, vamos só alinhar o objeto console e a função log do JavaScript. Tá? Eu vou falar em vídeos futuros sobre isso. Por enquanto, só se atentem para quando eu quero imprimir algo no console, que é esse lado da direita aqui do JSBean. Reparem aqui em cima tem 5 abas. Eu liguei a do JavaScript e a do console, mas eu poderia ligar a do HTML também. Tá? Só não liguei para economizar espaço na tela. Então, se eu quero exibir algo no console, eu uso console.log. Então, eu quero colocar a frase curso de JavaScript Carioca Dev. Isso é uma palavra, é uma frase, né? Então eu vou passar como uma string. Vocês lembram? Abre e fecha chaves é uma string. Tudo que tiver aí dentro é uma string. Então, curso de JavaScript Carioca Dev. Run. Para ele executar todo o JavaScript que está aqui, aparece aqui no meu console curso de JavaScript Carioca Dev. Se eu quiser apagar, é só eu clicar aqui em Clear. Tá? Observem que está tudo em inglês e isso vai ser uma rotina na profissão de vocês, se vocês forem trabalhar como desenvolvedores, programadores. Tudo está em inglês mesmo, não tem como fugir, então o ideal é que vocês pelo menos entendam bem a leitura, né? Os outros campos são bons, tanto o listening quanto o speaking, mas o reading pelo menos tem que estar num nível razoável. Então vamos falar agora sobre statements ou instruções. Na linguagem da computação, statements são um grupo de palavras, números e operadores que realizam uma tarefa específica. Um exemplo: x recebe, o sinal de igual é o meu operador de atribuição, 10 mais 20. Isso significa que a expressão que está do lado direito, 10 mais 20,
vai ser processada e a minha variável x vai receber esse valor, que no caso vai ser 30. Então, eu vou mandar imprimir esse valor pelo console.log para nós verificarmos se isso realmente aconteceu. Mandar rodar, 30. Observa que sempre que eu clicar aqui, ele vai executar tudo de novo, tá? Se eu não quiser que algo seja executado novamente, eu tenho que comentar. Então, para eu comentar uma linha, eu uso o comentário de 2 barras. E para eu comentar múltiplas linhas, eu utilizo esse barra estrela, estrela barra para fechar. E tudo que está aqui é um comentário, tá? Não vai ser processado. Só que eu quero deixar essa linha sempre aparecendo. Então, observem que o valor da minha variável x ela é 30. Observem também que eu coloquei um ponto e vírgula. Então, vamos desmembrar esse statement. X é uma variável, 10 e 20 são valores literais. O mais é um operador de adição. E o ponto e vírgula significa a conclusão desse statement. Tá? Apesar de JavaScript não obrigar, você pode observar que aqui em cima eu não usei ponto e vírgula, nem aqui. E aqui também eu poderia não usar, que vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Só que o ideal é que você utilize o ponto e vírgula como boa prática, até porque se você for mudar de linguagem, isso já vai estar bem incorporado na sua rotina e evita também alguns erros desnecessários que podem acontecer. Então, o ideal é que você utilize o ponto e vírgula mesmo. Tá? Então, eu vou colocar ponto e vírgula em todos os trechos. Vamos falar agora de expressions. Statements são feitos de uma ou mais expressions. Tá? E uma expressão é qualquer referência a uma variável ou valor, ou uma setagem de variáveis e valores, combinadas com operadores. Tá? Utilizando um exemplo similar ao de cima, nós temos y recebe x mais 10. Tá? Lembrando que o valor que eu tenho aqui em cima para o meu x é de 30. Tá? Então, 30 mais 10, o meu y tem que ser 40. Então, vamos fazer essa verificação com o console log y. Deixa eu mandar limpar aqui. 30, 40. Ok, certinho. Vamos desmembrar esse statement. Ele tem 4 expressões internamente. A primeira é o 10, que é um valor literal. Então, 10 é uma expressão. O x é uma expressão de variável, que significa retornar o seu valor atual. Qual o valor atual de x? É 30, o 10 mais o 20. X mais 10 é uma expressão aritmética, que significa fazer uma soma. E y recebe x mais 10 é uma expressão de atribuição, que significa que o resultado de x mais 10 será atribuído à variável y. Como vocês verificaram aqui no console, isso aconteceu, porque o valor de x é 30 mais 10, então o valor de y é 40. Uma coisa que vale a pena frisar, que vai ser abordado em vídeos um pouco mais avançados, que é a questão de escopo e closure em JavaScript. Mas, para não complicar a cabeça de vocês nesse momento, tenham como premissa que sempre que vocês forem declarar uma variável em JavaScript, vocês vão usar a palavra reservada var. Ok? Sempre que vocês forem declarar uma variável em JavaScript, vocês colocam a variável var. Tá? Então, se eu quiser declarar uma string, var string js
Vamos imprimir no console para ver o resultado. JS. Vou fazer agora o exemplo que foi abordado lá no início, falando da divisão em JavaScript. Então, vou colocar aqui, quociente 10 dividido por 4. Tá? Vou colocar aqui, resto 10 mod 4. Agora, vamos visualizar o resultado. Quociente. Eu posso utilizar vírgula para passar múltiplos parâmetros no meu console.log, tá? Então eu vou utilizar desse artifício. Vamos executar. Aqui, ó, 2,5 e 2 de resto, ok? Em breve nós falaremos um pouco mais sobre os operadores, que são esse operador de divisão, o operador de resto da divisão. Não se preocupem com isso agora, tá? Então, até agora, nós declaramos as variáveis e já atribuímos um valor. Só que nós podemos também só declarar as variáveis. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Var variável sem valor, ponto e vírgula. Essa variável, nome variável sem valor, não possui nenhum valor. E quando uma variável não possui nenhum valor em JavaScript, o conteúdo dela, vamos verificar aqui, é undefined, que é um dos tipos especiais do JavaScript, tá ok? Então, se uma variável é undefined, ela não recebeu nenhum valor ainda. Então, se eu chegar na próxima linha e atribuir um valor a ela, que pode ser 12, deixa eu copiar essa linha aqui para baixo. Ela era undefined e agora passou para 12. E aí, olha a curiosidade. Por que ela é uma linguagem dinâmica? Porque eu posso chegar aqui e mudar o tipo dela. Então, agora ela pode ser uma string. Tá? Curso de JavaScript. Vamos limpar aqui e mandar executar novamente. Viu? Ela era undefined. Depois eu mudei ela para 12. Depois eu mudei ela para curso de JavaScript. E eu posso mudar ela novamente para undefined. Vamos visualizar. Undefined novamente. Essa não é uma coisa que eu recomendo que vocês façam. Inclusive, tem subsets de JavaScript, linguagens que criam uma casca por cima do JavaScript, explicando assim, de uma maneira que vocês consigam entender facilmente, que elas colocam restrições para que isso não aconteça, porque isso acaba atrapalhando um pouco a lógica do seu código. Então, você acha que uma variável é de um tipo, ou ela chega lá é de outro, então isso acaba complicando um pouco. Tá? E esse também é o desafio da semana. Tá? Todo esse código foi comentado. E agora, coloquei aqui uma manipulação de string que vai dizer qual é o desafio. Tá? Então, para verificar qual é o desafio, vocês acessem esse link, cliquem no Run, que vai aparecer o desafio no console. Tá? E esse desafio vai ser resolvido no próximo vídeo. E também vou deixar mais 2 exercícios na descrição do vídeo, que são exercícios que estão no Code Wars. Tá? Lembrando, está em inglês também. Se vocês tiverem dificuldade, coloquem no tradutor, que já vai dar para ter uma boa noção do que é para ser feito. Então, tem esse exercício, tá? Que tem a ver com preço de comida,
e aí você tem que criar as variáveis. E esse daqui é muito parecido também, que calcula o total dos gols, também tem que criar as variáveis. Enfim, esses dois vocês vão conseguir trabalhar bem essa parte, tá? Então, é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá um like e no próximo vídeo a gente termina essa parte dos exercícios mostrando as respostas. Beleza? Até a próxima, pessoal!